Olá, bom dia, na paz, na graça do nosso Senhor Jesus. Hoje, 3 de julho de 2020, metade do ano, já estamos, caminhando agora para metade, descendo. E que ano difícil, né, irmãos? Que ano difícil. Então, assim, se fôssemos fazer uma análise de toda a nossa caminhada, eu creio que aqueles que são ainda mais, já de mais idade, vão dizer a mesma coisa. Já caminharam, descendo, e que descida, né? Que nós já estamos, eu considero também na descida, que descida. Mas em tudo isso, nós temos convicção que o nosso Deus, Ele é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. Deixo meu abraço a toda a nossa igreja do Jardim Progresso, essa amada igreja ali, né? Assembleia de Deus, Jardim Progresso, Campo de Campinas, nossas irmãs. Ontem eu estive falando com todas, mandei uma mensagem de áudio, inclusive. Estava já há alguns dias sentindo angustiada por causa dessa distância. E como igreja que somos, né? Sente essa falta, essa necessidade de estar próxima. Mas ontem mandei mensagem para todas as nossas irmãs e tive a resposta de quase todas. E graças a Deus que estamos todos bem, tivemos a oportunidade de estar trocando experiências, né? Que nesse momento é a única coisa que nós temos. E ainda bem que temos. Eu ainda falo, se tivéssemos hoje sem a tecnologia, nem isso teríamos condições, né? Mas louvado seja Deus. Em tudo isso, nós temos lições a ser aprendidas e ensinadas também, né? Nessa manhã, eu quero trazer aqui um texto, fazer aqui traçar, né? Alguns pontos para esse momento de que alguns, em especial, estão ainda mais aflitos, né? Mas a palavra de Deus, ela não nos deixa sozinha. Se nós meditarmos na palavra de Deus todos os dias, nós temos resposta para todas as ocasiões. Estarei lendo em Salmos, número 12. Diz assim, ó: salva-nos, Senhor, porque nos faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios lisonjeiros e com o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vios dos filhos dos homens são exaltados. Parece que foi para agora, né, irmãos? Parece que esse texto nós escrevemos nesse momento, mas não, foi o salmista Davi, há quantos séculos, né, que atrás que ele escreveu isso, já vislumbrando como naquela época, como sempre, o homem, os homens, né, quando falo homens, nós estamos falando de homens e mulheres, no seu coração intentam mal, procedem mal e acham que não há um Deus, e acham que não há alguém que irá julgá-los, né? Que não existe um Deus que governa tudo e que conhece tudo. Mas nós temos aqui o relato de que há um Deus, e esse Deus, ele permanece. Ele conhece, já falei aqui em um outro vídeo, a intenção do nosso coração. Eu e você, nós olhamos para o homem e mulher, nós vemos, só pensamos, nossa, coisas boas, e nos enganamos. Mas o nosso Deus, ele não se engana. Ele até permite que fazemos, e com má intenção. Mas ele vai trabalhar na vida de cada um. E nesse momento que nós estamos atravessando, eu tenho falado, principalmente ontem com as irmãs, falei com a maioria, né? E eu disse, olha, nós chegamos naquele ponto em que nós pregamos. A nossa única esperança é Deus. A nossa única esperança é Deus. Nós não temos a quem recorrer. A justiça está falha. Os homens estão maus, cada dia mais ruins. E nós não temos expectativa se não olharmos para Cristo. Mas nós temos a palavra de Deus que nos assegura que Ele é fiel. Ele age, Ele faz.
Não quer dizer que não vamos atravessar por problemas, eu tenho falado. Não quer dizer que nessa pandemia, já conheci, né, pessoas do meu convívio que já se foi. Não quer dizer que nós não vamos atravessar, mas vamos atravessar confiantes, cantando. Eu disse hoje para as irmãs, é época de nós firmarmos estacas. Antes nós estávamos vendo o mar bravio, as ondas, e estávamos aqui aguardando a chegada. Chegou para nós, chegou a nossa época. Agora vamos desfalecer? Vamos agora esmorecer? Não, agora vamos firmar a estaca. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Quando eu cantava quarta-feira, aqui fazendo a live, né? E eu cantava o hino 126 que fala, bem-aventurado os que confiam, né? E lá diz assim, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O que nós estamos fazendo no meio da tribulação? É difícil quando nós estamos cantando, estamos pensando, quando estamos aparentemente com algum problema, mas quando o problema realmente chega, como estamos procedendo? É difícil, irmãos, não é fácil, mas precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança, firmarmos as nossas estacas e olharmos confiantemente para Cristo. Eu venho aqui sempre aqui na área e olho para o céu toda a tarde e falo, meu Deus, Ele é o mesmo. O meu Deus, Ele é o mesmo. E ainda que morramos, vamos morrer olhando para o céu, dizendo, o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele está no controle de tudo. Tá difícil, irmãs? Deus está no controle de tudo. Ele se levantará, Ele julgará. Às vezes eu e você não vamos estar aqui para ver, mas vamos ter certeza no nosso coração que Ele fará, Ele julgará. Ele está olhando. Ele é o nosso Deus. Não podemos tirar isso do nosso coração e da nossa mente. Hoje eu lendo aqui em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, né? E ele fala aqui no capítulo 8, e eu já estava com essa mensagem, falei, nossa, é o que eu preciso de complementar a mensagem, né? Diz assim, ó, capítulo 8, a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós estamos esperando, estamos, irmãos? Algo que nós não estamos vendo. Algo transformar assim, não temos de onde olhar e falar se vai sair dali, não temos. Mas nós temos esperança, nós confiamos, é exatamente nesse ponto que nós estamos hoje, né? Nós pregamos, lemos, achamos bonito, a hora chegamos, estamos afligidos, mas nós temos a palavra de Deus para nos confortar. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está sentindo assim nessa manhã? Sem saber o que falar para Deus, sem saber como orar, como proceder, como cantar? Lembre-se, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então é isso, irmãos. Não sabemos como pedir, não sabemos como orar. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Apenas confie. O nosso dever nesse momento é confiar em Deus. Tá difícil?
Às vezes você vai ouvir isso aqui e vai falar assim, mas pra mim tá difícil, a minha família. Eu sei que tá difícil. Eu tenho conhecimento disso. As aflições deste mundo estão para todos. Talvez para nós, os brasileiros, eu falo assim, para nós, os brasileiros, talvez esteja ainda pior do que o resto do mundo, né? Porque aqui nós estamos vendo algo assim, incompreensível humanamente falando. De tanto as complicações, além da doença, eu sempre falo, ainda temos outros problemas, que não vou estar falando aqui, né? Mas uma coisa é certa, o nosso Deus é maior que tudo isso, que todos esses problemas. E terminando de ler os Romanos hoje, a carta aos Romanos, um texto que me chamou a atenção, tá lá no Antigo Testamento, mas Paulo faz referência aqui, porque nós estamos, às vezes, eu até falei num dos últimos vídeos que eu fiz aqui, sentindo sozinho, né? Olha só, irmãos, a diferença do que estamos passando. E já foi falado que no século passado teve uma pandemia também. Mas nós, atualmente falando, é a primeira vez que nós estamos vivendo essa situação. Eu disse aqui, né? Quando alguém adoece, a primeira coisa que acontece é nós ir visitarmos, fazemos visita, oramos, não é? E agora? Adoeceu, o que acontece? Fica sozinho. E eu sei que cada um de nós estamos nos sentindo sozinhos, abandonados. Mas não estamos, irmãos. Nós precisamos de ter essa convicção, não estamos. Aqui em Romanos, no capítulo 11, o versículo... Vou ler o 3 e o 4, diz assim: Senhor, mataram todos os teus profetas e derribaram os teus altares, só eu fiquei e busco a minha alma. Esse aqui é o profeta Elias, quando ele estava lá, profetizou, né? Fez aquela oração lá, derrubou os altares de Baal, e ele se sentiu sozinho. Mas que ele lhes diz a resposta divina. Qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você está se sentindo sozinho? Eu estou me sentindo sozinha, às vezes aqui abandonado. Deus reservou para si. Deus, porque aqui no capítulo anterior, no capítulo 8, nos versículos que lemos aqui, o final, diz que ele predestinou, ele chamou. Então, da mesma forma que eu estou aqui, que nós estamos aqui, que você está, tem mais milhões, muitos outros também que estão passando pela mesma situação, que está sofrendo, mas com essa certeza também, Deus está no controle. Que não venhamos perder a nossa esperança, a nossa confiança e firmar as nossas estacas e olharmos para Cristo. Porque como lemos aqui, eu disse aqui, né, lá em Romanos, vamos voltar lá em Salmos. Salmos 12 diz assim, ó: O Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Ao que diz, por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém em salvo aquele para quem eles assopram. Deus é fiel. O versículo 1 diz assim, ó: salva-nos, Senhor, porque nos faltam os homens benignos. Vamos falar isso com Deus também? Salva-nos, Senhor, porque nos falta. Temos tantos meios hoje e não temos a quem recorrer. Mas isso nos alegra, porque nos faz aproximarmos mais de Deus, a confiarmos mais na palavra dele. Tem um hino de número 253, eu não vou cantar não, mas a letra dele, eu estarei fazendo apenas menção, diz assim: avante, ó crente, o mal desfazendo, o inimigo com a luz combateremos. A peleja, pois todos nós temos, a vitória por Jesus receberemos. O refrão diz assim: com a graça de Jesus nos firmaremos, com a graça de Jesus combateremos, e com a graça de Jesus nós venceremos, e com a graça de Jesus vitória temos. A segunda estrofe diz assim: avante, ó crente, marchai sem tardança, jamais do bom Jesus nós nos afastaremos. Jamais, irmãos, não seja essa tribulação, não seja essa angústia, jamais, porque nele nós temos esperança. A vitória nós assim alcançaremos. A estrofe 3 diz assim: avante, ó crente, fiéis, corajosos, vitória por Jesus a nós é concedida. No combate, ó sede valorosos, para alcançarmos o galardão da vida. A nossa caminhada não é terrena.
Nós já falamos isso aqui, somos peregrinos, nossa caminhada é com os céus. Estrofe 4 diz assim: avante, ó crente, de um só pensamento, o vil pecado sempre nós combateremos, pois Jesus vem, não tarda um momento. Crendo em Jesus, vitória nós já temos. Às vezes pensamos, nossa, está tardando, está demorando, mas ele vem, ele vem. E essa é a nossa confiança. Meu forte abraço, que Deus esteja consolando nossos corações, todas as famílias que estiver aqui nos assistir. Seja consolada, que Deus possa falar melhor ao coração de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.